Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui da Escola Coelho Neto. Meu nome é Jefferson Nascimento, eu sou professor de inglês das turmas do infantil ao ensino médio. E hoje vamos entrar com uma temática de gramática, galera. A nossa temática hoje são as Embedded Questions, ou também chamadas de Indirect Questions. Bom, antes da gente começar, é importante a gente mencionar que cada regra de gramática segue aí uma função no nosso meio social e também segue aí uma função na qual a gente tem que saber usar ela no contexto adequado. Para as Embedded Questions ou Indirect Questions, o que é isso, na verdade? Chama-se assim em virtude de uma pergunta estar dentro de uma outra ou uma afirmação. Seria mais ou menos dizer que quando você, por exemplo, está andando na rua, quer saber que horas são, encontra uma pessoa desconhecida e pergunta para ela: What time is it? Que horas são? Normalmente fazemos uma pergunta direta quando estamos fazendo isso. Queremos imediatamente saber a resposta e usamos dessa forma. Quando queremos ser mais educados, ou seja, temos aquela sutileza de falar com uma pessoa desconhecida de uma forma mais, vamos dizer assim, eficaz, uma maneira mais formal, a gente pode perguntar isso da seguinte forma: Do you know what time is it now? Você sabe me dizer que horas são agora? Ou você pode me dizer que horas são? Quando a gente faz esse uso dessa linguagem, a gente está sendo mais formal e mais educado com a pessoa. Essa é uma das funções que as Embedded Questions desempenham. Vamos a mais exemplos. O primeiro exemplo aqui é: Where does he live? Aonde ele vive? Essa daqui é uma pergunta direta, ou seja, ela não é uma Embedded Question ainda. Quando fazemos a seguinte situação: Do you know where he lives? Nessa pergunta aqui já temos uma Embedded Question. Eu poderia traduzir como: Você sabe aonde ele vive? Percebam que nesse contexto aqui a gente usou uma formalidade maior. A gente se preocupou em dizer de uma forma que a pessoa tenha mais sutileza na forma de responder. Não foi uma forma direta. Temos algumas expressões que vão nos ajudar a entender quando usar o Embedded Question e assim temos mais confiança na hora de usar. Temos os seguintes exemplos aqui, ó. Do you know? Você sabe, e você constrói a sua frase. I don't know, eu não sei se. Can you tell me? Você poderia me dizer. Could you tell me? Você poderia me falar, você poderia me informar. Do you have any idea? Você teria alguma ideia? Você teria alguma noção? I wonder, eu me pergunto, eu imagino, eu me questiono se. E please explain, por favor, explica, por favor, me explica. Todas essas expressões que eu acabei de mencionar são impressões que podem nos ajudar a entender quando podemos usar um Embedded Question. Ou seja, aqui vemos casos nos quais a gente busca uma informação e ela é dita de uma forma mais clara, uma forma mais formal de usar a língua. Temos alguns outros exemplos aqui que vão nos ajudar e também algumas regras básicas, alguns macetes que podem nos ajudar a não confundir o uso de Embedded Question com outros usos e também não perder algumas noções da gramática. Temos aqui com verbos que fazem interrogações, ou seja, vamos usar verbos auxiliares que também funcionam como verbos principais, que é o caso do verbo to be. Temos aqui a frase que eu mencionei no início dessa aula. What time is it? Que horas são? Que, como vocês já observaram, é uma pergunta direta. E temos aqui uma Embedded Question. Do you know what time is it? Então aqui, você sabe que horas são? Do you know what time it is? Percebam que o verbo aqui auxiliar, que é o verbo to be, ao mesmo tempo é o verbo principal e ele agora assume o quê? Ele vai lá para o final da frase e quem agora é o verbo auxiliar aqui não é mais o verbo to be, e sim um verbo do. Sabemos que o verbo do é um verbo auxiliar do tempo present, simple present, e aqui ele foi desempenhado porque agora temos um verbo principal aqui, que é o know, que é o verbo saber, conhecer. Nessa construção eu precisei de outro verbo para fazer ela, portanto, já que agora é o verbo know e não o is, que é o verbo to be no caso, agora temos que ter o do aqui. Então nessa construção eu precisei mudar o verbo to be e ele ficou no final e assim agora eu tenho um do como verbo auxiliar. Na outra frase, where has he gone? Where
has he gone? Para onde ele foi? Temos aqui uma direct question, uma pergunta direta. Eu poderia muito bem ter perguntado isso para, vamos dizer assim, eu disse isso para minha mãe. Eu queria saber para onde é que meu irmão foi. Where has he gone? Para onde é que ele foi? E ela poderia me responder normalmente. Se eu quisesse fazer essa pergunta de uma forma mais, vamos dizer assim, educada, eu poderia perguntar: Can you tell me where he has gone? Você poderia me dizer para onde ele foi? Percebam aí o quanto foi mais formal essa pergunta. E temos o mesmo significado, ou seja, o valor semântico não foi alterado. O que mudou aqui agora na estrutura? Vamos reparar aqui. Percebam que temos aqui uma question word, um pronome interrogativo. Temos aqui o verbo have, que está sendo um verbo auxiliar do present perfect. Temos aqui o sujeito e o verbo principal, que é o verbo go, que está no particípio passado, que é gone. Percebam que nessa outra construção, agora temos outro verbo aqui como auxiliar, que é um verbo modal, que é o verbo can. Ele agora assume a sua função de verbo auxiliar na frase. E o verbo tell, que é o verbo dizer, veio aqui nesse contexto. Ele foi acrescentado. Já vamos observar que o present perfect ainda foi conservado. He has gone. Só que ele veio para onde? Ele veio para o final. Então percebam que essas construções aqui demandam esse tipo de construção. Temos aqui outros exemplos, com perguntas feitas com do, does e did, ou seja, o simple present tense com o verbo do. Temos ele aqui com did, que é o simple past e o passado. Então vamos nos deparar com situações do passado, do presente e do futuro com embedded questions. Temos aqui um exemplo. What time does the movie begin? Que horas o filme vai começar? Que horas o filme começa? Vamos agora construir ele como embedded question. Can you tell me what time the movie begins? Você poderia me dizer que horas o filme vai começar? Que horas o filme começa? Percebam que aqui temos aqui de novo o verbo tell, que é o verbo dizer. Agora temos o verbo modal novamente aqui como sua função de verbo auxiliar. E percebam que agora o verbo principal, que era begin, ficou no final, certo? Assumindo a forma de object, ou seja, de complemento. E ele foi conjugado aí no simple present. Percebam que agora teve acréscimo de S, porque essa frase está no singular. O sujeito é qual? É o movie, que é o filme. Então, percebam que o que aconteceu aí? Já o does já não está mais presente como pergunta, como verbo auxiliar. Quem está auxiliar agora é o verbo can. O verbo tell, o verbo dizer, assume aí também. E o verbo principal, que é begin, fica no final sendo conjugado como simple present tense, na terceira pessoa. Isso dá a virtude do acréscimo do S ao final do verbo. Dando continuidade, temos mais exemplos aqui para poder esmiuçar melhor o que está acontecendo com a embedded questions. A outra frase. Where did she go? Aonde ela foi? Para onde ela foi? Essa daqui é uma direct question. Se transformarmos ela em embedded question, do you know where she went? Você sabe aonde ela foi? Você sabe para onde ela foi? Percebam que nesse exemplo aqui, o verbo did não está mais presente, que é um verbo auxiliar do passado simples, e agora o do está aqui como se a frase fosse pertencente ao presente. A pessoa busca informação nesse exato momento de algo que aconteceu no passado. E isso se dá visto então do verbo go, está aqui no passado went, certo? Então percebam que essa transformação aqui, eu vou colocar o verbo do agora como auxiliar e o did não prevalece mais. Mas o verbo go vai ficar aqui no passado, certo? Went. Na terceira informação que temos para vocês, quando se trata das perguntas que não tem question words, o que são as question words? Question words são os pronomes interrogativos. Aqueles o que, quem, quando. Temos aqui o exemplo. What, o que, para objetos. Where, aonde, lugares. When, quando, ou seja, o tempo cronológico. How, como, no sentido de o como aconteceu. E etc. Usamos, então, nesses casos, quando não se tem um question word, ou seja, um pronome interrogativo, usamos if ou whether, que significa se, no sentido de uma situação. Vamos dar um exemplo aqui. Temos aqui uma question word que não está sendo usada, e aqui vamos usar agora uma pergunta direta. Does he know how to cook? Ele sabe como cozinhar?
Se transformarmos isso numa embedded question, vamos ter a seguinte forma: I don't know if he knows how to cook. Eu não sei se ele sabe cozinhar. Vamos perceber aqui que temos aqui um sujeito na negativa aqui e temos aqui agora a seguinte transformação. O verbo know, que é o verbo saber, está sendo conjugado aqui na terceira pessoa, está sendo remetido a he, que é ele. Temos outros exemplos aqui. Is she going out tonight? Ela vai sair hoje à noite? Olha, percebam bem, temos aqui um futuro imediato. Ou seja, temos o embedded question para todos os tempos verbais. Do you know if she is going out tonight? Se transformarmos isso numa embedded question, vamos ter a seguinte forma. Você sabe se ela vai sair hoje à noite? Percebam que aqui o sujeito continua, she, só que agora está sendo conjugado como se fosse uma afirmação no final, porque o verbo auxiliar agora aqui é o do, e o verbo to be não é mais o verbo auxiliar. Dando continuidade, temos outros exemplos. Is there a bank near here? Tem um banco aqui perto? Transformando isso numa embedded question. I don't know if there is a bank near here. Eu não sei se há um banco aqui perto. Não temos nenhuma question word e vamos usar if para dar essa ideia de se, ocasião, o remeter a buscar essa informação. Próxima. Temos os indirect speeches. O que é um indirect speech? Indirect speech é quando você vai transformar uma fala de alguém que falou com você em uma terceira fala, ou seja, você vai transformar isso em um discurso indireto. É o que chamamos de, a gente vai falar, vai refrasear a frase de um colega. Se alguém perguntar para mim, como eu estou, como você está, e outra pessoa, uma terceira pessoa perguntar para mim, o que essa pessoa perguntar para você, eu poderia muito bem dizer, essa pessoa me perguntou como eu estava. Isso é um discurso indireto. Então é uma transformação que vamos fazer da terceira pessoa ou então de um discurso que foi falado em primeira e a gente vai fazer isso de forma indireta. Temos aqui, por exemplo, how are you? Como você está? Se eu fosse falar para alguém o que essa pessoa me perguntou, eu poderia dizer, como eu dei exemplo agora, em inglês. He, she, ele ou ela, I asked me how I was. Ele ou ela perguntaram como eu estava. Outro exemplo. What are you doing these days? O que você está fazendo esses dias? He or she asked me what I was doing those days. Ele ou ela me perguntaram o que eu estava fazendo naqueles dias. Are you married? He or she asked me if I got married. Ele ou ela me perguntaram se eu estava casado, se eu me casei. Where do you live now? Aonde você vive agora? He or she asked me where I was living now. Ele ou ela me perguntaram aonde eu estava vivendo agora. Então, nessa transformação aqui, eu passei para o discurso direto, também vou usar uma embedded question. Então, gente, eu espero que vocês tenham assimilado o conteúdo, que vocês tenham visto que os macetes estão aí para ajudar vocês nessas transformações e que também vocês devem fazer também, se necessário, o uso do dicionário e também dos tempos verbais. É importante que vocês também conheçam cada verbo auxiliar e cada função deles para poder fazer a construção das embedded questions. So that's it's all for now. Take care.